Hi everyone, my name is Olá a Guilherme todos, Oliveira. meu nome é I'm the Guilherme Tool for Oliveira, Analyst for XP, eu and sou um we're here analista today financeiro with da XP Mr. Jaime Labarra. e Mr. estamos Labarra aqui is the com o founding senhor partner Jaime de la at Barra, Compass Group, que é sócio and he's fundador also do the Compass Group executive vice chairman at e Compass também Group é Holdings and Chief vice-presidente Investment executivo Strategist. do Compass Group He will give Holdings us e some também perspectives diretor on global de investments investimento and how to estratégico. invest like a foreign investor. To begin with, Mr. Para Jaime, começar, can you talk a little senhor about Jaime, yourself and about poderia Compass falar um Group? pouquinho sobre o senhor e sobre Hello, o Grupo Guilherme, Compass? and thank you very much for Olá, the Guilherme, e muito obrigado invitation. It's an honor to pelo be with convite. you É and uma with your honra estar aqui audience com today. você e com o Well, seu I am, público hoje. as you said, I'm one of the founding Como você partners of mencionou, eu Compass sou um Group. dos sócios fundadores do Compass Group. Now I lost count, but Eu almost já 30 perdi a years or conta, more mas than eu 30 tenho years of cerca de experience in 30 anos, the talvez mais de 30 anos finance de sector experiência in Latin no America. setor financeiro na Most América of Latina. those in Chile, but A maior following parte the rest desse of the tempo region and no Chile, how mas também acompanhando o resto da globalization região has impacted e the way we como look a at financial globalização markets. impactou For the a last nossa 40 perspectiva years, do mercado financeiro. globalization has Nos been últimos a 40 anos, a shift in globalização economics. teve um One of the grande more impacto na globalized economia areas in the global e economy uma das is áreas mais finance. globalizadas So na we have economia seen global an é a área amazing financeira. run development of Então, nós globalization vemos in um Europe. grande So desenvolvimento da I started my globalização. career in investment banking, and then Comecei a minha carreira I com did an investment banking, MBA in the United fiz States um MBA nos from Estados Unidos, the University of Pennsylvania, na Wharton School da and that Universidade de experience was Pensilvânia, very relevant because e essa experiência foi toda back muito 30 relevante, years ago, it sort of porque há 30 anos shed light on foi how possível the lançar um pouco de ecosystem luz of a sobre o globalized financial ecossistema market, where de um mercado probably financeiro the globalizado. most important financial center in New York City E was o centro financeiro mais sort of key importante to the em Nova York development of that foi economy. So chave it para o piqued my desenvolvimento interest dessa economia. in Então, learning meu about capital markets, conhecimento, aliás, learning meu about the interesse em investment aumentar o meu community. conhecimento cresceu At that time, back in sobre o mercado de capitais e 1989, economia como um todo. the pension Em fund 1989, system was o sistema overhauled de and fundo had been de overhauled pensão for almost 10 e years. In aposentadoria 1981, já estava sendo pension reformado desde system was 1981. changed from a pay-as-you-go Ele foi modificado monthly de going run system into um a pagamento private sector-based investment constante para um system. setor So privado de I was investimento. very interested in how Então, eu an estava muito institutionalized interessado savings em como ecosystem que worked. um sistema de economia Being institucionalizado in the funcionaria. United States for a couple of years in Então, the fiquei uns anos nos 90s, Estados Unidos, no início dos anos 90, increased my interest and my passion e for isso aumentou meu interesse e a looking minha at things paixão globally and for investments. por So then I came o back funcionamento to global Chile do mundo and set financeiro. up Quando eu voltei para o Chile, the investment research eu department estabeleci for Grupo o Santander departamento in de Chile pesquisa de until investimento no Grupo Santander 1995 no that Chile. Fiquei lá até 1995, received a call from a friend quando recebi in uma New York ligação de City um amigo inviting me to join em him Nova York in e ele me creating convidou in creating a company a criar uma empresa that would sort of que combine the poderia best of combinar being in New York City and o being melhor part de of se estar em Nova York e ser investment parte scenario, do cenário de investimento global. combine that with the local presence Combinar isso também in each of the Latin American countries com to serve a as mídia local, a bridge de between forma que global houvesse investors uma in Latin America ponte and Latin American entre investors investidores around the globais world. e América Latina e os So investidores da that's América what Latina I've e been o doing mundo. for the last E é 25 isso que eu years. faço já há 25 anos. And it's been super exciting. E realmente foi muito empolgante e estamos muito contentes. Que excelente essa experiência, Sr. Jaime. E tenho certeza que o senhor tem muito a nos ensinar baseado em tudo que o senhor passou.
Eu entendo que o senhor passou por um momento semelhante ao que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, no Chile. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência anterior e alguns insights que se aplicariam aqui ao case brasileiro? Claro. Foi muito interessante já na época que entre 1981 e 1998, eu diria, ou talvez um pouquinho antes, mas nessa primeira década desses novos fundos de pensão, a maior parte dos investimentos eram investimentos domésticos. Os fundos não tinham autorização para investir fora do Chile. Isso até o meio dos anos 80, o final dos anos 80. Isso é semelhante ao que aconteceu com o Brasil 15 ou 20 anos depois. Mesmo as autoridades reconhecendo a necessidade de investimentos institucionais, principalmente fundos de pensão, para que eles tivessem uma diversificação saindo de investimentos apenas domésticos, demorou 4, 5 anos para que esse processo, de fato, começar. E o caso brasileiro é muito semelhante. O principal motivo desse processo ter demorado tanto para ser iniciado é o juro doméstico, que era alto demais. Então não era muito racional investir em uma moeda que não é a sua própria moeda. Então você tem o risco da moeda e investir em um título ou uma carteira de títulos que tivesse uma rentabilidade menor, um retorno menor do que você já teria com o investimento doméstico. E era exatamente isso que estava acontecendo para o investidor brasileiro. Olhando as taxas de investimento interno, as taxas de juro interno, e fizemos otimizações, fizemos análise sobre alocação, quando se compara as taxas de juros locais no Brasil às globais, parece não fazer muito sentido investir fora. Mas, quando você olha a porção de equity, de ações dessa carteira, aí o assunto muda. Porque no Chile, lá nos anos 80, e até a grande crise asiática, o mercado chileno de ações era um dos mercados de ações com melhor desempenho no mundo. De 86 a 95, a mensuração feita em dólares mostrava que o mercado chileno era o de melhor desempenho no mundo. Então, os investidores domésticos no Chile, eles tinham um amor, digamos assim, se apaixonaram ali pelo mercado doméstico porque ele era altamente rentável. Então, demorou um certo tempo até que a crise asiática marcasse um momento no qual os investidores chilenos notassem que haveria grandes retornos em ações, em equity, naquele momento, mas que isso não duraria para sempre. Então, essa diversificação de carteira começou depois da crise asiática. E isso é muito semelhante ao que se vê no Brasil. Não faz muito sentido para o brasileiro olhar para o seu portfólio, para a sua carteira em reais e investir em títulos ou uma carteira de títulos que tenha uma rentabilidade de, digamos, 1/5 do que poderia ser alcançado domesticamente no Brasil. Mas faria sentido que parte desse
portfólio, parte dessa carteira de investimento em ações, em equity, que vão trazer crescimento no longo prazo, que tivesse investimento 100% no Chile nos anos 80 ou 100% no Brasil nos anos 2000, não acreditamos que esse seja o caso. E a evidência fica clara com a rentabilidade. Olhando o histórico de 10 anos da Bovespa, por exemplo, mensurado em dólares, a média anual dos últimos 10 anos é negativa, 3% negativo. Mas se olharmos o retorno do mercado de equity e ações nos Estados Unidos, ou do mercado de ações no Japão, ou na China, principalmente, vemos números de 2 dígitos positivos em termos de rentabilidade. Então, seja por motivos regulatórios ou culturais, as carteiras ficaram com uma orientação doméstica, principalmente na porção de crescimento de ações mais agressiva. E também o fato de que existam 2 desenvolvimentos nos últimos 20 a 30 anos que fizeram com que o custo de não investir globalmente em ações fosse gigantesco, e um desses acontecimentos foi a revolução tecnológica. Nós temos a Amazon, a Apple, o Facebook. Essas são empresas que dominam o mercado de ações nos Estados Unidos. E esse foi um desenvolvimento, um acontecimento que definiu o que o mercado global trouxe, em comparação com o que o mercado doméstico ofereceu. E outro grande acontecimento é a ascensão da China como segunda maior economia do mundo. E nas últimas 2 décadas, nós vimos essa ascensão, essa emergência, principalmente na Bolsa. E comércio, principalmente, aliás. Principalmente no comércio. A China fabrica produtos e a América Latina acaba sendo uma fornecedora de commodities, de matéria-prima. E nos últimos 10 anos, nós vimos que o mercado de capitais da China se tornou muito mais importante. Os chineses definiram que precisavam de uma transição de uma economia liderada por manufatura para uma economia focada em tecnologia e consumo. E o mercado de capitais, para isso, é muito importante. Então, os números de ações cresceram de forma significativa. Todo mundo conhece a Alibaba, por exemplo, e muitas outras empresas que têm um avanço tecnológico grande e operam na China, estão listadas na bolsa chinesa. Então, podemos acessar o mercado de ações na China. O paralelo entre o que nós vivemos no Chile nos anos 90, nós vimos também no Peru, no início dos anos 2000, e no México, na Colômbia. Havia uma necessidade de diversificação da carteira dos investidores. E num processo no qual as taxas de juros começam a cair pouco a pouco, gradualmente, a concorrência
que as taxas de juros locais representam para os investimentos globais, ela começa, essa concorrência, ela só acontece entre depósitos ou CDIs ou títulos domésticos e títulos globais. Essa concorrência deixa de fora ações globais. Quando o mercado de ações doméstico começa a tremer, digamos assim, um pouco, ou quando há um desempenho um pouco mais baixo, os investimentos globais se tornam bem mais atraentes. Conseguimos traçar muitos paralelos entre a sua experiência e o que nós vemos aqui hoje. Qual é o papel, o senhor diria, que tem a educação do investidor nesse processo? Algo que eu acredito ser diferente em termos da nossa experiência no final dos anos 80 ou final dos anos 90, início dos anos 2000, é que a tecnologia e empresas como a XP, por exemplo, empresas como a XP não existiam. O mercado era dominado por bancos. Era um envolvimento pesado, pessoal, com os assessores. E o processo de educação, de orientações, era in-house, era feito dentro de casa, pelos bancos, bancos de investimento. E as orientações e educação dos investidores vinha dos assessores. E era fundamental, claro, educá-los, orientá-los. Então era importante capacitar os assessores, para que eles, por sua vez, capacitassem os investidores, mostrassem para os investidores que existia esse mundo gigantesco lá fora, oferecendo oportunidades de aproveitar, por exemplo, a onda da mudança tecnológica ou as transformações da economia global com o crescimento da China, aproveitar a oportunidade de investir em outros países e em outras indústrias. O nosso mercado doméstico, Brasil, Chile, México, esses mercados têm uma exposição de setor que é bem diferente de outros países. Os nossos mercados, principalmente quando começamos a inovação no Brasil, a inovação no Brasil é excelente. Há muitas empresas que entraram no mercado. Mas, há 10 anos, o mercado era dominado por bancos, produtores de commodities, fosse petróleo ou outras soft commodities, produtores do ramo alimentício. Mas o mercado de ações doméstico, eles estavam muito concentrados em áreas que estavam fora dessa mudança tecnológica que estava acontecendo no resto do mundo. Então, essa experiência de abrir os olhos dos investidores tinha que acontecer por meio da educação, da orientação. Mas, e eu acho que a XP está fazendo um trabalho espetacular. E, em inglês, se poderia usar a palavra leapfrog, no sentido de dar um salto adiante, tomar a dianteira, colocar ali à frente dos investidores uma gama gigantesca de produtos. Opções ali disponíveis para os investidores poderem ter esse benefício do futuro. O investimento é uma questão de futuro. Quando as pessoas olham retornos passados, dá-se uma imagem muito distorcida do que a rentabilidade pode representar no futuro. Então, você oferece ao investidor
essas ferramentas para investir no futuro. E a educação, orientações ao investidor são fundamentais. E vocês estão fazendo um trabalho espetacular na XP, trazendo o Brasil ao mesmo patamar dos Estados Unidos e outros mercados desenvolvidos. Porque a tecnologia permite que isso aconteça. Excelente. Uma coisa que permeia tudo é a ideia de diversificação. Principalmente a diversificação internacional. Quais são os benefícios que podem ser aproveitados no que tange a diversificação internacional, na sua opinião? Os benefícios da diversificação internacional são algo que eu já toquei um pouco na minha fala, porque você expande o seu universo de investimento. Alguns mercados terão um desempenho melhor quando outros não estão com desempenho tão bom. E esse é um benefício bastante óbvio da diversificação. Outro benefício que se mostrou extremamente útil para investidores pelo mundo todo é que parte do portfólio ou parte da carteira pode ser investida em uma moeda estrangeira. Você tem ações, equity ali, fora do seu mercado doméstico. Assim, você está exposto a outras moedas também. E é bastante típico que quando a economia do seu país, essa economia doméstica, não está indo tão bem, há preocupações, há riscos que cresceram por algum motivo nessa economia doméstica, quando parte da sua carteira, parte do seu capital financeiro está associado com uma moeda estrangeira, seja o ien, o euro, o yuan, o dólar, que em termos relativos estão indo melhor do que essa economia doméstica, você tem ali uma garantia, um seguro. Você investiu em moedas de outros países. Fazendo isso, se o seu salário não estiver tão bom, o seu trabalho não estiver tão bem e você não estiver tendo um aumento ou dissídios, porque a economia não está tão boa, você tem esse capital financeiro que já está cuidando disso. Em forma ou na forma de exposição ao dólar, euro, yuan. E esse aspecto da diversificação se mostrou extremamente útil para investidores em economias como as nossas, devido ao risco político ou devido à concentração do crescimento econômico em áreas como commodities, por exemplo. No caso do Chile, quando o preço do cobre cai, o dólar sobe. Assim, você protege o seu capital financeiro e o seu capital financeiro sobe se você investiu no exterior. Quando o seu capital humano ou o seu mercado doméstico caem em valor. Isso eu acho que atesta um pouco o valor da diversificação. E é muito difícil diversificar o capital humano. Você tem que aprender inglês, você tem que estudar em outros países, você tem que estar disposto a sair do seu país. Diversificação de capital humano é extremamente difícil. Mas a diversificação do capital financeiro é muito fácil, com o auxílio, por exemplo, da XP. E com a globalização do mercado de capitais, o trabalho que nós fazemos, buscando a melhor combinação de risco e retorno para o investidor localizado no Brasil. O investidor que está ali pensando em real,
O investidor que tem um mercado que pode pagar 5, 6, 7% por um depósito em reais, como é que a gente pode trazer esse investidor ao investimento global? É isso que nós fazemos todos os dias. Nós falamos muito sobre diversificação no Brasil, mas hoje em dia nós temos essa camada de investimento no exterior também. Digamos que um investidor pequeno e ele quer investir no exterior e não tem capital suficiente para comprar uma carteira de ações. Esse investidor teria que comprar uma única ação. Qual seria a melhor forma de começar a investir fora? Comprar uma carteira ali de títulos, comprar uma ação, contratar alguém. Excelente a sua pergunta, porque ela expande um pouco o conceito de diversificação. Se eu quero investir no exterior, eu devo comprar uma ação? Isso é o oposto de diversificação, né? Será que eu devo comprar uma ação da Amazon ou da Apple? Talvez não sejam bons exemplos aqui, mas isso reflete o risco de ter um investimento numa única ação. Você vai lá e se apaixona pelas ações de tecnologia e educação na China, aí você poderia ter perdido 20, 50, 80%, porque uma autoridade chinesa decidiu proibir o lucro nesse segmento. Então é importante ter mais do que uma ação. Diversificação de ações é fundamental. Os chamados ETFs, os fundos de índice, são fundamentais para essa diversificação global. Eles têm um bom custo-benefício e a XP está tornando esses fundos ainda mais interessantes, com mais custo-benefício para os investidores. E se você começa, ou se você quer começar a diversificar globalmente, eu, pessoalmente, abordaria tendo uma cerne ali, uma holding, um fundo que reflita um portfólio como um todo. Um portfólio que reflita o índice ACWI, que é um índice que tem mais de 2.000 empresas, maiores empresas do mundo. E se eu gosto de acompanhar um pouco mais de perto, fazer investimentos mais específicos, eu teria também um satélite, o satélite core, satélite senior. O que eu quero dizer com isso? Algo que eu de fato acredito. Se eu acho que a China vai estar à frente do mundo daqui a 10 anos, então eu poderia fazer uma posição ali, comprar uma posição na China. Ou se eu adoro tecnologia, ou se eu acho que as criptomoedas vão dominar o mundo, aí eu posso investir lá também. Se eu de fato acredito que, sei lá, a Europa vai ser a região central do futuro, eu, por exemplo, não sei se seria o caso, mas se alguém acredita nisso, essa pessoa pode ir lá e investir na Europa. Ou, se o investidor acredita que existam certas empresas que vão ter um bom desempenho por estar com uma boa presença em ESG, no ambiente social e ambiental e governança, também seria uma possibilidade. Já estamos chegando ao final da nossa apresentação. O senhor gostaria de fazer comentários finais, fazer uma conclusão sobre a diversificação? É muito interessante esse assunto e ele é muito amplo, muito amplo. Gostaria de agradecer a todos e gostaria de recomendar a todos nos ouvindo que se instruam, que busquem orientações e educação. Se
estão buscando possibilidades, eles podem buscar no nosso site, por exemplo, os fundos, como que nós definimos quais fundos são os melhores fundos de uma certa categoria, como fazemos isso junto com a XP, junto com o investidor. E gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar aqui com vocês. Muito obrigado, Sr. Jaime de la Barra. Se vocês quiserem saber mais sobre o Compass Group e os investimentos com a Compass, vocês podem acessar o nosso website. E se vocês gostariam de investir com eles, nós temos fundos mútuos disponíveis na nossa plataforma. Muito obrigado, Sr. Jaime de la Barra. Foi um prazer estar aqui com o senhor. E obrigado.